Hoje eu trago uma análise psicológica sobre o mais novo sucesso da Netflix, Blonde, baseado no livro de mesmo nome da Joyce Carol Oates. Inclusive, se você não assistiu ou não leu o livro, serão pouquíssimos spoilers, tá? Inclusive, antes de começar, eu tenho duas perguntas para vocês. Vocês já se perguntaram por que a Marilyn tornou-se o ícone que ela é? E também, qual é o custo emocional de conseguir status, brilho, glamour, fama, atenção e muito dinheiro? Pois é, eu vou responder a essas e outras questões. E se você assistiu esse filme, comenta aqui o que você achou enquanto acompanha a vinheta. Gente, assim, eu fiquei abismada com a atuação da Ana de Armas, né, que foi a atriz que deu vida a Marilyn, né, tá muito além do excepcional. E eu fiquei imaginando todo o tempo investido em pesquisas sobre a Marilyn. Imagina você ter que vestir a pele de outra pessoa, modular a voz, tentar empatizar com o estado de espírito de uma pessoa que existiu, né, para assim entregar um trabalho que eu achei excelente. Então, embora eu não seja crítica de cinema, eu estou baseando essa minha opinião pela forma como eu me senti durante o filme, né? Então, eu fui comparando a imagem, a voz, o jeito da real Marilyn, né, com a da Ana de Armas, e eu achei que por um momento a Marilyn estava, cara, viva de novo. Eu já vou responder a primeira pergunta que eu fiz a vocês sobre o porquê se construiu em torno da Marilyn todo esse mito. Vale ressaltar que essa é a minha impressão pessoal, tá? Então, para mim, é porque a vida pessoal dela ganhou mais destaque do que o seu trabalho, levando ali em conta a época em que ela era chamada de vulgar pelos vestidos, né, que era justo, que ela sempre usava, uma época em que divórcio era tabu e ela teve 3, né, que vem ali ao público o seu envolvimento sexual com o Kennedy, que na época era presidente dos Estados Unidos. Se especula que o Kennedy teve envolvimento com a máfia, se especula que a Marilyn era comunista, a gente está falando de uma época que estava a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, tá. Então, ela teve ali muitos abortos, né, algo de conhecimento do público, o modo como ela morreu, as teorias da conspiração de que a morte dela foi forjada pelo Kennedy, né, as especulações de que ela se envolveu com o irmão do Kennedy, que na época era senador, mas ali o cabelo, a sensualidade no olhar, a cena emblemática do vestido que voa por causa da tubulação do metrô e deixa à mostra sua calcinha, e o diálogo que ela tem aí com o ator nessa cena específica do vestido voando, tem contornos bem maliciosos, né? Então, ou seja, a vida pessoal dela e os problemas emocionais dela foram que a tornaram assim tão emblemática, né? E suprimiu o seu trabalho como atriz. Então, logo, ela não conseguiu mostrar profissionalmente todo o potencial que ela tinha. Ou seja, resumindo, né, muitas das críticas a ela construíram sua fama e a tornaram um mito. Então, se o objetivo era destruir a sua imagem, isso só reforçou a imortalidade dela. O filme, ele traz uma releitura sobre a vida da Marilyn Monroe, começando pelos primeiros anos de convivência com a mãe. Essa mãe, ela mostra um retrato do rosto de um homem, né, e diz a ela que o cara do retrato é o pai dela. Depois essa mãe ali, que emocionalmente é bem desestabilizada, ela é internada em um hospital psiquiátrico, né, o que a incapacita de cuidar da filha, portanto a Marilyn vai para um orfanato. E aí acaba passando por vários lares temporários. E portanto, né, convivendo ali com muitas famílias diferentes. Aos 16 anos, ela se casa pela primeira vez. Nesse filme não fala muito sobre esse primeiro marido, né? O que dá a entender que esse primeiro casamento, na verdade, interpretação minha, né, foi um passaporte ali para ela ser independente. Tá. Essa adaptação para o cinema foi bem criticada porque expõe uma Marilyn muito sexualizada, né? Então tem diversas cenas em que a atriz está nua e, na minha opinião, isso conversa com as primeiras cenas do início, né? Então tem uma cena lá que a Marilyn, muito pequena, ela sofre alguns maus tratos ali dessa mãe, psicologicamente desestabilizada, e ainda, né, mesmo que muito pequena, ela consegue pedir ajuda a um casal que imagino que seja ali parte, alguém muito próximo dela, da família, enfim. E nessa primeira cena em que ela está nua, ela deve ter mais ou menos uns 6 anos. Então vale ressaltar aqui outra coisa, o livro Blonde, ele não é uma biografia da Marilyn, é uma mistura de ficção e realidade.
Ou seja, essa autora conhece muito sobre a biografia dela, de fato, né? Então tem coisas que de fato a Marilyn viveu e outras partes é a interpretação da autora mesmo. O que, segundo a autora, essas muitas cenas de nudez é uma crítica à indústria de Hollywood, ou seja, eles usaram o corpo dela, né, da Marilyn, para fazer dinheiro às custas dela, e inclusive usaram essa mesma receita para fazer esse filme, só que é tipo o lado B. A Marilyn e o filho do Charles Chaplin, o Charles Chaplin Jr. e o Ed Jr., né, que é filho do ator Edward G. Robinson, né, eles se envolveram ali mais intimamente. Na vida real mesmo, não se sabe se viveram um trisal, como mostra o filme, ou se foram ali relações isoladas. Tá. Tem uma cena que eu achei mega significativa em que o Chaplin Jr. ele fala o peso de ser filho de alguém tão conhecido e o quanto isso sobrecarrega a vida dele pelas expectativas e comparações. E ele ressalta que a Marilyn, ela pariu a si mesma. Ela pode se reinventar e ser quem ela quiser. Inclusive, achei esse diálogo muito bonito. Bom, não sei se todo mundo sabe, a maioria, né? Mas o nome da Marilyn Monroe de verdade é Norma Jean. E para mim, Marilyn Monroe é um alter ego, como uma persona mesmo, né? Então ela disse em uma entrevista dela, que ela não estava acostumada com a felicidade. Ou seja, o alter ego, ele serve para alguém desempenhar um papel como se a pessoa, com a sua identidade já construída, forças e fraquezas, e toda aquela bagagem que traz conforme se vive, né, a sua própria história, ou seja, a Norma Jean, elas não fossem suficientes. Então, o alter ego, a Marilyn Monroe, ela dá conta do que se espera dela. Então, a Marilyn, em algumas cenas, ela fala ao marido, não sou eu aquela que você vê nos filmes, é a Marilyn. Então, a Marilyn, né, é mais que um personagem, é uma máscara social, né? Então, a Marilyn desempenhava um papel e tinha uma força que a Norma Jean não tinha. Nesse relacionamento com o trisal, a Marilyn fica grávida. Obviamente, ela não sabe ali quem que é o pai, já que também tinha outros relacionamentos, né? E aí, naquela época, a sua carreira como atriz em papéis de filmes com potenciais dela ser protagonista, e não como antes, que era mais ou coadjuvante, ou às vezes tinha uma participação bem curta, né? Então, a carreira dela com potencial de conseguir um papel ali de protagonista estava em ascensão. Então, ela teve que medir ali algumas coisas e optou por fazer um aborto. Então, depois, quando a carreira dela foi consolidada, né, a sua imagem como atriz passa a ter toda aquela atenção, ela começa a recusar papéis em que é colocada naquelas comédias românticas como a loira burra, né? Inclusive tenta ali depois fundar seu próprio estúdio de gravações. Isso é uma coisa que eu não sabia sobre ela, descobri nesse filme. Então a Marilyn, ela tinha um relacionamento com ela mesma bem conturbado, levando em consideração o seu histórico de criação. A avó tinha questões psicológicas muito complicadas, a mãe foi internada em um hospital psiquiátrico e a Marilyn costumava dizer que ela uma hora desenvolveria esses problemas. Então assim, uma parte que eu acho muito triste, mas que é extremamente comum, é a mãe culpar a filha pelo pai ter ido embora. E de acordo com esse filme, ou interpretação da autora, né? O que acontece? No filme fica de forma sutil, mas quase clara, que esse pai, ele já tinha uma família e, portanto, a Marilyn foi fruto de uma gravidez fora do casamento desse pai. Em outro documentário que eu vi, né, que o foco, outro documentário sobre a Marilyn, que o foco é colher entrevistas de pessoas que foram próximas a ela, disseram que ela disse, né, o contexto, né? As pessoas estavam ali conversando e todo mundo tinha que dizer algo que desejava. Quando foi a vez da Marilyn dizer, ela disse: eu gostaria de seduzir o meu pai, depois perguntar a ele como é transar com a filha que ele abandonou. Palavras dela, né? Segundo o que dizem. Então a mãe da Marilyn, ela lida com essa ausência total desse pai, deslocando o ódio desse cara para a filha. Então a mãe dela não consegue admitir que esse cara é um mau caráter, que usou ela, né? Então tem uma parte ali no filme que a mãe culpa a Marilyn pelo pai tê-la deixado. E ela realmente fala isso, né? E isso gera uma relação muito conturbada com a mãe. Não só isso, mas em decorrência de tantas outras coisas, imagino. O filme deixa claro que a Marilyn gostaria de ser mãe. E ser mãe, às vezes, é como se ela fosse consertar a própria infância dela.
Eu sei que falando assim parece complicado, mas existem mães ou pais que têm filhos com esse propósito sim. Ou seja, ser para esse filho ou filha o que ele ou ela não teve. De que esse filho seja ou torne-se quem os pais não foram. Isso é uma idealização, eu não posso dar o que eu não tive. Por exemplo, é complicado cuidar ou amar uma criança quando os pais não tiveram esse cuidado e amor. E aí, nesses casos, a gente deposita nessa criança muita expectativa ou muito excesso de zelo, por exemplo. Super proteger, pegando a referência de, eu vou ser o oposto da minha mãe, ou o oposto da criação que a minha mãe me ofereceu. É um pensamento válido, mas não é tão maduro e não funciona. Porque às vezes, sem que percebamos, a gente vai repetindo os erros dos nossos pais. E até aqueles erros que conscientemente juramos não cometer. Né? Então, um controle é uma ilusão. Por mais que a gente queira ser o avesso da nossa referência, a gente não consegue controlar tão bem quanto a gente imagina que consegue. Vocês já pararam também para pensar em como a tragédia chama mais a nossa atenção do que um trabalho mais de acordo com o que se espera? E agora eu vou responder a segunda pergunta que eu fiz a vocês antes da vinheta. Então, nós costumamos nos sentir atraídos pela tragédia. Inclusive, isso é uma técnica de escrita, né? De prosa ou de roteiro. Um livro ou filme que mostra ou que evidencia mais um transtorno, uma catástrofe, um sofrimento ou um crime vende mais. E sabe por quê? Porque a vida real, certinha, dentro dos conformes, é monótona. Ninguém quer ler sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer ter por perto o filho problemático, os pais problemáticos. Mas no livro e no filme, é isso que chama a atenção. E é isso que mais vende, né? Então, o segundo marido dela, né, o Joey DiMaggio, ele é um jogador de beisebol, né, muito consagrado ali, que na época ele já tinha se aposentado. E ele pede a Marilyn em casamento com o seguinte argumento: eu vou te salvar. Bom, esse casamento só durou meses, porque ele era ciumento e não gostava ali do modo como a Marilyn era colocada nos filmes. Então ficam duas questões. Primeira, ele percebia o quanto a indústria a usava com excesso de sexualização e queria ajudar. Ou ele só queria controlar alguém mesmo. Tipo, naquela época, gente, ainda era muito comum ter a esposa ideal ser a esposa obediente. Para mim, esse discurso do DiMaggio de eu vou te salvar não convence. Inclusive, ele chegou a agredi-la fisicamente. Inclusive, eu li que teve cenas para filmes que ela gravou com maquiagem em partes do corpo para esconder os hematomas. O casamento que ela teve desses três, que mais durou, foi com o dramaturgo Arthur Miller. Né? Então, o filme, casando aqui com Arthur Miller, o filme ele traz esse gosto dela por livros de forma bem sutil. Então, tem cenas que ela está na casa e você percebe estantes com muitos livros. Né? Então, quando ela vai ter uma conversa com esse dramaturgo, Arthur Miller, que até ali teoricamente dá-se a entender que foi o primeiro momento ali que eles estavam se conhecendo de forma mais íntima, né? Ela começa a falar de Shakespeare com muita propriedade. Tipo, pra mim ela tava falando lá pra ele assim, tipo, olha, eu sou mais do que um corpo bonito, tá? Eu achei uma cena também muito bonita, viu? Inclusive o Arthur Miller também pareceu achar muito bonito, porque ele ficou foi tipo isso, gente. Muito bonita essa cena. Bom, ela gostava muito de ler, ela se esforçava muito para dar o seu melhor, né? Tem um outro documentário que eu vi sobre pessoas que foram próximas a ela e uma atriz fala que quando eles saíam das festas ou de algum jantar que ela precisava ir para fazer networking, etc., né? Quando ia embora, ele ia direto para suas aulas de atuação. E nas palavras dessa atriz, ela diz: cara, a gente ia para casa, todo mundo cansada, e ela ia estudar. Né? Então, portanto, um trabalho, ele não define os valores de uma pessoa, ele não define caráter. E eu digo isso porque antes dela conseguir papéis em que era protagonista, ela fez fotos nuas. E eu vejo essas fotos como um degrau, mas isso não a define como a garota linda e também estúpida, né? Ela é muito mais do que isso. E depois que ela consegue, né, mais papéis de destaques, ela vai tentando provar isso, mas vai ficando cada vez mais difícil, porque os filmes que ela é protagonista ainda a colocam na posição de objeto. São comédias bobinhas, em que ela sempre fala algo
que a coloca em uma situação constrangedora ali no filme, ou cenas em que, tipo, ela aparece de biquíni onde não deveria, tipo, esses contextos, né? Ou seja, os extremos. No caso, 2 mais precisamente. Então, o primeiro é uma cena que ela gravava que reforçava o estereótipo loira burra. O segundo, a cena que ela gravava continha sexualização excessiva. E esse último, de fato, eu não acho errado. Eu acho que é uma faceta de uma mulher que, na minha opinião, me parecia muito sedutora, né? E soube usar a beleza ao seu favor. O problema mesmo é quando você é reduzida a apenas isso. Esse filme, gente, ele tem um viés, tá? Ele é tipo o lado B do glamour da vida da Marilyn. Por exemplo, você não vê muitos momentos em que ela está alegre. E eu vi uma entrevista da própria Marilyn em que ela diz: eu experimento alegria enquanto atuo. Então, assim, embora eu ache inverossímil focar na fragilidade e inocência, eu acho um pouco difícil imaginar ela tão inocente da forma como ela está sendo colocada no filme. Essa é a minha única crítica ao filme, tá? Mas ok, seguindo aqui. Eu vejo muita verossimilhança de acordo com essa entrevista, né? Quando ela diz que ela experimenta felicidade quando atua. O que, inclusive, ela fala também que gostaria de ser mais sociável e extrovertida. Mas ela é introvertida e gosta da própria companhia na solidão. Palavras dela. Então, eu acho que mas muita gente também confunde introversão com timidez. Isso eu falo até com propriedade. O introvertido, ele se sente desconfortável, né, com muita gente ao redor, diferente do extrovertido. No caso do extrovertido, conversar muito, estar em ambientes com muita gente é extremamente reforçador. Mas no caso do introvertido, ele só se sente assim em ambientes ou com pessoas que ele tem ali algum vínculo. Então, introversão não é sinônimo de timidez. E aí eu já percebi também que a Marilyn é super introvertida e o pessoal sempre fica, cara, mas essa mulher aí fazendo poses sensuais, usando vestidos cultos, cantando Happy Birthday, Mr. President, com aquele vestido. Como que ela é tímida? Então o pessoal sai pegando essas coisas assim, umas lógicas que não existem, que é puro senso comum, para poder denegrir a imagem de alguém e tentar usar o que a pessoa é contra ela mesma, sabe? Esses joguinhos. Minha única crítica é em relação a essa exagero da inocência da Marilyn. Eu não a vejo como uma pessoa inocente. Eu a vejo como alguém que usou um atributo como um degrau e que infelizmente só definiu. Usar o atributo, a sensualidade, a beleza, as curvas como degrau, eu acho que ela tá certa. Você usa as armas que você tem. Então, assim, eu também vejo ela um reflexo da mãe, né? Que as suas emoções, elas acabaram por controlá-la, né? As emoções da Marilyn acabaram por controlá-la assim como a mãe. Ou também, ela não percebe que ela escolhe, também isso eu achei curioso, ela não percebe que ela escolhe maridos que se assemelham ao pai, ao menos fisicamente. Inclusive, os 2 últimos maridos dela, né, são bem mais velhos do que ela, e você pode ver que eles têm características que são parecidas com aquela da foto lá do começo, que a mãe dela fala, olha, Marilyn, esse aqui é o seu pai. Essa estratégia da Marilyn de usar a beleza ajudou a conseguir se tornar uma atriz muito conhecida, mas em papéis que a colocavam como uma mulher superficial. Isso, gente, é uma manobra da indústria para vender. A vida funciona assim. Ela conseguiu o que queria, viver da sua atuação, mas não a atuação que explorava toda a sua potencialidade. Inclusive, né, o filme mostra brevemente, assim, o quanto ela ganhava pouco em relação às outras atrizes da época, tá? E dá até pra perceber também pela própria casa dela. Inclusive, eu fui no Google, né, eu vi algumas fotos da casa dela, eu achei até relativamente simples, pensando, tipo, no ícone, né? Ela é uma atriz muito famosa lá em Hollywood, tipo, esse pessoal costuma ter mansões, assim. A casa dela não era pequena, mas também não era grande. Tem uma cena que vão chamar ela pra fazer Os Homens Preferem as Loiras. Gente, eu não assisti esse filme, tá? Mas ela vai contracenar com uma outra atriz também, então as duas estão ali, tem o mesmo grau de relevância dentro do filme. E aí a Marilyn pergunta, né, quanto que a atriz vai ganhar. A gente não lembra o nome da atriz, eu vou pôr o nome dela aqui embaixo, tá? E ela vai ganhar 100 mil pra fazer esse filme, eu não lembro se é semanal ou se é mensal, enquanto a Marilyn vai ganhar 5 mil.
e ela tenta discutir essa questão, e depois eu fui pesquisar, e ela sempre recebeu muito menos do que de fato ela merecia dentro ali do papel que ela estava desempenhando dentro do tempo dela no filme. Outra coisa que eu achei curiosa é que a mãe dela queria ser atriz, né? Então a mãe chegou a trabalhar inclusive nos bastidores de algumas produções. Então eu acho que essa escolha da Marilyn de querer ser atriz também tem muita relação com esse sonho dessa mãe. Em relação a esse pai ausente, a relação que a Marilyn tem é de muita idealização. E é mais fácil e confortável lidar com uma idealização do que com a figura real, né? Então tem cenas que ela olha alguns homens mais velhos ali na rua, um MX, e ela fala, Normandine, esse é seu pai. Mais pra frente, Normandine, esse é seu pai. Mas o que acontece é que ela não conhece o pai real e ela repete o sintoma da mãe, né? No sentido de proteger essa figura. Então, ela não reconhece que esse pai abandonou ela, que esse pai é um mau caráter, né? Ela alimenta uma fantasia de um pai que ela criou na cabeça dela. E os maridos serem mais velhos também é lembra ali a foto do pai, né? Que a mãe mostra pra ela. Então, às vezes, embora pareça uma reclamação de eu não tive o amor do meu pai, ou eu queria ter meu pai por perto, é uma defesa idealizar esse pai. E assim sustentar a imagem que na cabeça dela seria, tipo, como ele agiria, né? Tipo, mas a real é que as pessoas reais nos decepcionam. As pessoas reais não agem como gostaríamos. E idealizar às vezes, é a melhor construção que a gente pode fazer do que lidar de fato com essa figura real. Às vezes, lidar com essa figura real é muito mais doloroso. Então, é melhor idealizar que essa figura fica protegida. Embora ela nunca reconheça, é mais confortável lidar com uma figura que está na cabeça dela do que a figura real, gente. Defesas são estruturais e elas servem a um propósito. Quando você desconstrói uma defesa, ou você coloca outra no lugar, ou intensifica outra. Em resumo, foi melhor mesmo ela nunca ter conhecido esse pai. Inclusive, outra coisa que eu achei curiosa é que ela chamava os maridos de papai. Achei curioso, gente, assim, nunca tinha visto isso. Bom, tem muita coisa que eu não contei sobre o filme, porque eu não quis dar tanto spoiler. Inclusive, super recomendo. Gente, é um dos meus filmes favoritos de 2022. E se você gostou, se inscreve no canal, que eu sempre trago conteúdo com essa pegada. Inclusive, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado o link para vocês baixarem gratuitamente o prólogo, mais os 5 capítulos gratuitos do meu primeiro livro. E é isso, comenta se vocês assistiram esse filme, se vocês farem alguma interpretação diferente. E, gente, assim, pode assistir mesmo, porque eu quase não dei spoiler, tem tanto babado nesse filme, tanta coisa forte acontecendo, e é muito triste, é denso, é tenso. Se você estiver triste, você vai ficar mais triste ainda. Então, se você assistiu esse vídeo antes de ver o filme, nem se preocupe, porque eu não falei muita coisa não, viu? Assim, de spoiler.